Graça e paz. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a palavra do Senhor, um texto que se encontra em Josué, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus, antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Esse texto ele fala sobre o período em que o povo de Israel conquistou a terra de Canaã e eles estavam aqui dividindo as terras para as tribos, e Josué estava fazendo aquela divisão e eles deveriam, o Senhor tinha ordenado a eles que ao entrarem naquela terra eles retirassem tudo aquilo que fosse fazer com que o povo viesse a pecar ou se afastar do Senhor. E, inclusive, eles deveriam matar todos os inimigos, todos os povos que ali estavam, para que eles não fossem influenciados por aquele povo. Porém, o que nós vemos aqui no texto é que eles deixaram alguns povos vivos. Então, eles haviam conquistado já as maiores terras, as grandes cidades, e eles acharam que aquelas cidades menores, aqueles povos mais fracos, não trariam consequência para eles, porque a terra já estava conquistada. Porém, a palavra de Deus mais na frente vai falar sobre a queda, né, do povo de Israel, que eles voltaram a pecar e se afastaram do Senhor e adoraram os deuses daqueles povos ali, porque eles aqui nesse texto não se importaram com esses povos pequenos, mas deixaram eles vivos, e isso trouxe consequências. Mas o que nós podemos aprender com isso? Muitas vezes nós também fazemos isso. Nós achamos que porque temos a nossa terra prometida, que é o céu, que já foi conquistada por Cristo lá na cruz, nós achamos que só precisamos tirar aqueles pecados maiores, aquilo que vai trazer as consequências maiores na nossa vida. Então nós entramos na igreja, nos convertemos e aí abandonamos aqueles pecados que chamam mais atenção, que até a igreja, as normas da igreja nos fazem, né, tirar aquilo. Porém, nós deixamos aqueles pecados pequenos na nossa vida ainda, e achando que está tudo bem, porque nós já somos salvos, nós já tiramos os pecados maiores, né? Aqueles que nós julgamos ser maiores. Porém, o que nós esquecemos é que o pecado, ele é pecado e não tem tamanho para o pecado. E todo pecado, por menor que seja, ele traz consequências para a nossa vida. E muitas consequências dessas são gigantes, porque o pecado, por menor que seja, por menor que nós achemos que ele seja na nossa vida, que ele não tem grandes consequências, mas ele vai crescendo, ele vai se alimentando, e se nós não retirarmos da nossa vida, esse pecado vai crescer e vai nos fazer ficar mais fracos, vai nos afastando da presença de Deus até o ponto que ele nos domina por completo. E aí muitos caem exatamente por isso, porque deixam esses pecados façam parte da sua vida. Então nós temos que ter cuidado, nos autoavaliarmos todos os dias e ver aqueles pecados que nós ainda praticamos, que nós ainda deixamos na nossa vida. Então nós não podemos achar que o pecado ele não tem consequência na nossa vida, ou que é um pecado pequeno, um pecado que não vai fazer mal, porque o pecado ele é pecado e ele traz consequências gigantes para nós. Então muitas pessoas caem
porque deixam que o pecado faça parte da sua vida. Então não faça distinção do pecado, achando que eu só preciso tirar alguns pecados da minha vida que são maiores, porque assim como o povo de Israel caiu por conta do pecado, porque desobedeceram ao Senhor, e desmereceram aqueles povos que estavam ali, nós também temos que observar na nossa vida e não desmerecer o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E o Senhor já conquistou a salvação para nossas vidas. E por isso nós temos que nos santificar a cada dia. Ter uma vida santa é exatamente isso: deixar o pecado e viver próximo do Senhor, viver separado do pecado para estarmos próximos de Deus. Então, essa palavra que eu trouxe hoje para nossas vidas, que nós sejamos abençoados a cada dia e busquemos fazer a vontade do Senhor e retirar tudo aquilo que desagrada a Deus das nossas vidas. Amém.